Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Nós queremos, nesta noite, dar continuidade ao nosso estudo, sobre a vida deste patriarca Abrão, pai, multidões, E eu quero que você, nesta noite, interaja conosco também, tá? Você pode interagir no Facebook, nós estamos online no Facebook e também estamos ao vivo, tá? No YouTube. Então, você pode compartilhar nossos vídeos nas suas salas de transmissões, tá? Ou você pode assistir tanto no Face quanto no YouTube. E você pode enviar suas perguntas, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa para complementar também nesse estudo, você pode colocar, tá? Aí no nosso chatzinho no Face, nós estamos acompanhando ao vivo, tá? Que Deus possa estar abençoando ricamente as vossas vidas. E eu gostaria de saber, irmãos, como é que está o áudio aí? Se o áudio estiver bem limpo, bem audível, tá? A gente já dá a gente já dá o start aqui da nossa aula nesta noite, tá? Nós queremos ter uma aula abençoada, nós queremos ter uma aula proveitosa nesta noite, tá? Então você pode colocar se o áudio está bem, se o áudio está bacana, se você está ouvindo bem aí. Já temos uma sinalização ali do Ministério Pesca e Evangelismo. Uma boa noite para vocês, tá? Que o Senhor abençoe vocês ricamente nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sinalizado o áudio, tudo ok? Vamos orar nessa noite, vamos falar com Deus para dar início a este glorioso estudo sobre a vida do patriarca Abraão. Senhor, nesta noite nós te adoramos e te glorificamos e rendemos graças ao teu nome, Senhor. Em tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em tudo que o Senhor está fazendo na vida, Senhor, dos nossos irmãos que nesta noite estarão acompanhando esta live, que estarão acompanhando, Senhor, este estudo da Mensageiros da Verdade, comunidade Mensageiros da Verdade, Senhor. Que o Senhor possa visitar o lar dos teus filhos, que o Senhor possa visitar a família dos teus filhos nesta noite, que o Senhor venha com grande paz e que todos, meu Pai, que estão acompanhando esta live, que estão acompanhando esse estudo através dos seus computadores, através dos celulares, através dos seus smartphones nesta noite, Senhor, nós pedimos que as mais copiosas bênçãos do Senhor esteja sobre nossas vidas. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós pedimos em Cristo Jesus e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Márcio Paulo, um abraço, meu amado. Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite. Betinha, Deus abençoe sua vida também. Nossa diaconisa Betinha, tá? Deus abençoe as vossas vidas grandiosamente. Amém, meus irmãos? Vamos dar o início então aos nossos estudos. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando de Abraão. A aula passada nós falamos um pouco sobre o contexto histórico, deste patriarca, Falamos da cidade onde ele morava, em Ur dos Caldeus, sobre essa civilização, que nós vimos que era uma civilização avançada em todos os quesitos de comunidade que nós podemos entender. E vimos também que Abraão, ele foi chamado por Deus, Deus não fez um pacto inicialmente com Abraão. Deus vocacionou Abraão primeiro. Porque com Deus, irmãos, nós aprendemos o seguinte: Deus primeiro, ele chama e vocaciona, Depois é que Deus faz aliança. Primeiro o homem tem que corresponder ao chamado de Deus, para depois Deus perpetuar uma aliança com o homem, Então nós aprendemos na aula passada que toda chamada ela precede de uma renúncia. O homem que é chamado, a mulher que é chamada, vocacionada por Deus para realizar qualquer tipo de serviço, qualquer prestação de serviço a Deus, assumir qualquer ministério, ele tem que entender que ele tem que ter uma renúncia da sua vida. Não tem como a pessoa
prestar serviços a Deus e ao mesmo tempo estar compartilhado com outras coisas que atrapalham o andamento do chamado em sua vida. Então nós aprendemos que Abraão, ele simplesmente cortou os elos, cortou os laços com o seu passado em Ur e depois em Harã, e ele atravessa o rio Eufrates. Então ele começa a peregrinar pela terra. Então vamos dar continuidade nessa noite, irmãos, sobre o chamado de Abraão. Então, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, tá? Peço que você abra ela em Gênesis, capítulo de número 12, tá? Nós vimos, na aula passada, nós estamos estudando ainda a introdução da vida deste patriarca. Então, estamos ainda no capítulo 12, Nós falamos do capítulo 12, verso 1, e hoje nós vamos tratar do verso 2 e do verso 3 para a gente encerrar esta vocação de Deus sobre a vida do patriarca Abraão, amém? Abra sua Bíblia comigo, então, em Gênesis capítulo 12, tá? Vamos ler Gênesis capítulo 12. Minha Bíblia, ela está aqui, Pode faltar a Bíblia, irmãos. Diz assim, vamos ler o verso 1, verso 2, verso 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Com isso, nós já estudamos o verso 1, nós vamos passar agora para o verso de número 2. O que nós temos no verso de número 2, irmãos? Nós temos Deus fazendo uma promessa. Como nós vimos na aula passada, Deus, ele vocaciona e Deus espera a obediência. E entre a vocação e a obediência, nós temos o quê? Primeiro, uma renúncia e uma segunda proposta de Deus, a promessa de Deus sobre a vida do vocacionado. Então, nós vimos na aula passada, como disse anteriormente, que Abraão, ele renunciou, à sua vida e ele agora está vivendo as promessas de Deus. Então, você tem que renunciar para poder viver as promessas. Tem pessoas que querem viver as promessas sem haver uma renúncia. Então, é impossível. Promessa, ela é acompanhada de renúncia, tá? Nós vamos ver isso. Então, no verso de número 2, irmãos, de Gênesis 12, diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus pede para que Abraão abandone a sua vida, e em contrapartida Deus faz a proposta para ele. Deus faz uma promessa para ele, dizendo: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção, tá? E a gente entende, irmãos, que quando Deus chega e faz esta promessa para Abraão, a gente consegue ver o seguinte, que Deus, ele é que vai agir em cima da promessa, tá? Nós vemos aqui neste verso de número 2, que é Deus que está agindo em cima da promessa que ele está fazendo para Abraão. Então, na promessa, irmãos, a promessa de Deus, não há nenhuma atitude, nenhuma força do homem. Quando o homem faz uma renúncia, ele renuncia, a promessa de Deus, ela é automaticamente inserida dentro do homem. Não há necessidade do homem fazer nada para que Deus cumpra as promessas, tá? Então, o homem renuncia, Deus, ele entra com as suas promessas. E a gente vê, então, que os tempos verbais aí, que Deus está falando com Abraão, tá?
os verbos aí de fazer, de abençoar, engrandecer e serás uma bênção, né? Está sempre apontada para o futuro, ou seja, Deus está falando para ele: olha, eu vou fazer uma grande nação através de ti, eu vou te abençoar e eu vou engrandecer. Ou seja, os tempos verbais futuros revelam o quanto é maior a ação de Deus do que a ação de Abraão. Logo, irmãos, a gente entende que maior é a ação de Deus nas promessas do que a ação do homem. Deus não precisa do auxílio humano para concretizar as suas promessas. Ele só precisa da sua renúncia. Agora, o fazer, o agir e o operar é única e exclusivamente de Deus. Por quê? Porque Deus é responsável pela sua palavra. Eu falto com a minha palavra, você vai faltar com a sua palavra, o homem ele mente, ele falta com a sua palavra. Mas Deus não. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, né? A Bíblia deixa isso muito bem claro para nós. Então, quando Deus chega para Abraão, irmãos, então a primeira coisa que Deus fala é: parte-ei, essa promessa, né? Abraão, você renuncia, em contrapartida, a minha promessa, da sua decisão, é que eu vou fazer de você uma grande nação. Desculpa. Far-te-ei uma grande nação. Entenda, irmãos. Deus está falando: vou fazer. Far-te-ei uma grande nação. Esse verbo fazer de Deus. É interessante quando a gente olha, irmãos, esta primeira parte, far-te-ei uma grande nação. A gente, quando pega isso no original, a gente vai ter o verbo em hebraico asa, tá? Então, quando você pega ali o original no hebraico, essa parte far-te-ei, ele tem a mesma raiz do verbo asa no hebraico, de fazer, tá? Nós temos dois verbos, irmãos, na Bíblia correspondentes à atitude de Deus, tá? Primeiro nós temos o bara, que é criar, ou seja, Deus trazer a existência do nada. Deus tira do nada e traz a existência. E depois nós temos o verbo asa, que é formar, tá? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando Deus, em Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus céus e terra, e se criou, nós temos lá o verbo bara, ou seja, trazer a existência do nada. Mas quando a gente vê no verso, né, que diz que Deus formou o homem do pó da terra, então esse formar de Deus, ele utiliza o verbo asa, ou seja, fazer, trazer a existência, né, através de uma coisa que já existe, como o homem, né? Ele foi formado do pó da terra, então em Gênesis, na formação do homem, nós temos aí o verbo asa, ou seja, Deus está dizendo para nós, irmão, que Deus está formando Abraão. Ou seja, por enquanto ele é Abrão, mas Deus está dizendo: eu vou fazer de você de uma grande nação. Deus está afirmando que, através da matéria já existente, que é Abrão, Deus vai formar Abraão, né? O pai de uma grande nação, pai de multidão. Então nós vemos, irmão, que Deus vai usar o que existe para formar, né, aquilo que ainda irá existir. Mas já existe, já tem um projeto, já tem um rascunho. E esse rascunho que Deus está querendo dizer aqui é: eu vou pegar Abrão e vou formar Abraão. Ou seja, vou pegar a matéria-prima, que é o Pai exaltado, que não é um nome que convém com as minhas promessas, não é um nome que convém compartilhar na história, mas eu quero fazer uma grande nação. Então, eu vou fazer do que já existe, o Senhor está falando. Vou pegar aquilo que é, vou desfazê-lo e vou transformá-lo naquilo a quem eu necessito que ele seja. Então, Deus vai tirar esse Abrão
da história, do contexto, nós vamos ver isso posteriormente. Deus vai tirar Abrão e vai colocar Abraão, ou seja, o pai de multidão. Então, esse far-te-ei uma grande nação não tem nada a ver com a ação de Abraão, não tem nada a ver com a ação do homem, não tem nada a ver com a ação do acaso, tem a ver com o ato de Deus fazer, pegar algo que já existe e fazer algo ainda maior, ainda grandioso. Quando a gente vê Deus formando o homem, nós vemos Deus pegando aquilo que é excluído, que é o pó da terra, e deste pó traz a formação o homem, ou seja, pega a matéria-prima e transforma em um produto final. Então, esse verbo fazer, esse asa, está aí contido, ou seja, vou fazer algo novo, vou fazer algo grandioso através deste pequeno rascunho chamado Abrão. Ele iria se tornar uma nova criação nos planos de Deus, ao ponto dele experimentar um novo nascimento. Irmão, quando a gente olha para os segredos dessa caminhada, a gente vê que primeiro Deus pede renúncia de Abraão. E depois Deus está falando para Abraão: Abraão, você vai sentir, vai experimentar um novo nascimento. O seu nome vai ser trocado de pai exaltado para pai de multidão. Então Deus vai fazer algo novo na vida de Abraão, um novo nascimento. Abraão vai ser mudado. Abraão vai passar pela experiência de um novo nascimento, de ter o seu nome trocado. Quando a gente olha, irmãos, para as Escrituras, nós não temos ninguém tendo seus nomes trocados. Começa a partir de Abraão, ou seja, Deus fazendo algo novo na vida de Abraão, um novo nascimento, uma nova história, Deus criando através de um homem que renunciou, mas que tem a sua vida pautada nas promessas de Deus. Dando continuidade, meus irmãos, nós temos também o verbo aqui abençoar, né? Ou seja, Deus está falando para Abraão: e abençoar-te-ei. Abençoar, irmão. E note que este abençoar não tem nada a ver, volto a refrisar novamente, a ação de abençoar aqui não é de Abraão, não existe nada em Abraão que o deixe abençoado, é Deus que está afirmando, dizendo: olha, eu vou te abençoar, eu vou abençoar você. Isso é interessantíssimo, irmãos. Isso é interessantíssimo. Por quê? Eu quero que você entenda que essa bênção de Deus, ou talvez essa bênção que tantas pessoas procuram, talvez não consegue entender a razão desta palavra, abençoar-te-ei. Interessante, irmãos, que quando a gente olha para as Escrituras, ou quando a gente às vezes participa de cultos ou de eventos, a gente sempre vai com essa intenção: eu vou para o culto para ser abençoado, né? E não deixa de ser uma verdade. Mas, na verdade, irmãos, a gente precisa entender que a bênção de Deus, ela está sobre a nossa vida e nós somos agentes abençoadores, tá? Somos agentes abençoadores. Como assim? Quando Deus está dizendo que Ele vai abençoar Abraão, irmãos, Ele simplesmente está dizendo para Abraão que vai descer sobre a vida de Abraão, tá? Uma ação de multiplicação, porque ser abençoado, quando você olha para as Escrituras, quando você vê Deus abençoando alguma coisa, é sinal de que Deus quer perpetuar, é sinal de que Deus quer fazer frutificar, é sinal de que Deus quer multiplicar. Eu deixei 2 exemplos aí, irmãos, em Gênesis capítulo 1, verso 22, e no verso 28 do mesmo capítulo. E você vai ver que todas as ações de Deus sobre a criação que Ele faz, Ele deixa isso muito bem claro, dizendo: olha, frutifica e multiplica. Para o homem, Deus fala a mesma coisa para o homem, né? Para a mulher. Nós vemos que Deus, Ele deixa esta palavra, eu quero que você entenda isso. E você sempre vai ver, e
Deus abençoou, dois pontos, frutifica e multiplica. Frutifica e multiplica. Então, essa é a ação de Deus. Deus está falando para ele, olha, eu vou te abençoar. Você vai ser frutífero e você vai ser um multiplicador. Frutífero e multiplicador. Então veja, irmão, que quando Deus resolve abençoar a vida de alguém, não é que não deixe de ser uma bênção, mas quando alguém diz para você que você é uma bênção, tente fixar na sua mente. Será que eu estou frutificando e multiplicando as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Aquilo que Ele me deu? Porque entenda, irmão, quando Deus resolve abençoar a vida de uma pessoa, não é para a vida dessa pessoa ficar estagnada. É para ter em frutificação e multiplicação. Frutificar e multiplicar. Entenda, Deus quando começa então a dizer para Abraão, olha, eu vou te abençoar, Deus está dizendo claramente, Deus está dizendo bem claro para que nós possamos entender. Eu quero que você multiplique, eu quero que você frutifica. Se você retém, irmão, então você não está sendo abençoado, mas quando você tem e começa a abençoar aos outros, isso é sinal de que Deus está abençoando a sua vida. Então você não precisa ter a bênção, você precisa ser a bênção. Você precisa ser a bênção na vida de outras pessoas. Multiplicar, frutificar. E é o que Deus está falando para Abraão. Frutifica e multiplica. Frutifica e multiplica. Então, com isso, irmãos, nós estamos entendendo claramente, tá? Que Abraão, além de ter a ação de Deus em formar ele novo Abraão, e Abraão para Abraão, uma promessa que Deus está falando para ele, está dizendo que ele vai ser abençoado. E ser abençoado, irmão, não tem nada a ver com riqueza, tá? Quero que você entenda que ser abençoado não tem nada a ver com riqueza. Quando você olha para as Escrituras, você vê claramente que ser rico é uma coisa e ser abençoado é outra coisa. Quando a gente olha, irmão, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 13, tá? O mesmo Abraão que nós estamos estudando, nós vamos estudar isso com mais detalhes posteriormente. Abraão, ele vai descer até a terra do Egito e quando ele sai de lá, a Bíblia vai nos falar no capítulo 13 o seguinte, irmão, e era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Volto a repetir no verso 2, capítulo 13, verso 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ou seja, irmão, não está dizendo que ele era uma bênção. Está dizendo que ele era rico, que tinha bens, que tinha posses, que tinha dinheiro, mas nem por isso o escritor Moisés, fala que ele era uma bênção, ele estava sendo abençoado. Só estava dizendo que ele era rico. Por quê? Porque ser abençoado por Deus é um sinal de que você vai frutificar e vai multiplicar. Você ser abençoado por Deus, a gente entra no quesito de Jesus Cristo quando ele fala que estamos ligados na videira. E toda vara que está ligada na videira, ela produz muito fruto. Ou seja, se você estiver ligado em Cristo Jesus, se você estiver conectado em Cristo Jesus, você já é uma bênção, porque você vai frutificar e vai multiplicar. E isso, irmão, não tem nada a ver com dinheiro, com riquezas, com posse. Tem a ver que você, aonde você for colocado, aonde você for inserido, você vai multiplicar e você vai frutificar. Essa promessa, irmão, de Deus sobre a vida de Abraão, que depois passou para Isaac, que depois passou para Jacó, que depois passou para os seus 12 filhos, que depois formou as 12 tribos,
Mas os filhos de José, a gente entende, irmão, que essa questão de abençoar de Deus na vida de Abraão e que foi perpetuando na vida dos seus descendentes, a gente tem uma ideia que quando o povo está no Egito, quando Israel, quando os hebreus, né, os filhos de Jacó, chegam no Egito, a Bíblia nos fala que eles começam a crescer naquele lugar. A Bíblia nos fala isso em Êxodo, nós temos também no Salmo 105, ele vai falar sobre isso, que quando o povo, eles estão no Egito, eles começam a se multiplicar e eles são mais em números do que os próprios egípcios que estão naquele lugar. Ou seja, a bênção de Deus sobre a vida de Abraão perpetuou sobre a sua descendência. Então, aonde eles estavam, eles se multiplicavam. Tudo que eles colocavam a mão, prosperavam, né? Embora já tivessem já com a sua concepção de Deus já meio que esquecida, mas as promessas de Deus, Deus não se esquece das suas promessas. Então a gente entende, meus irmãos, que essa questão de Deus abençoar, quando Deus fala que vai abençoar a tua vida, eu quero que você entenda isso claramente, tá? Quando Deus diz que vai abençoar a tua vida, quando o Senhor diz que vai prosperar a sua vida, eu quero que você entenda claramente que Deus está dizendo que vai descer sobre você uma unção de multiplicação, uma unção de frutificação. Aonde quer que você esteja inserido, em qualquer contexto que você esteja, você vai ser um multiplicador de bênçãos. Você vai ser um multiplicador de acessos. Aonde você colocar as suas mãos, vai ser abençoado. Aonde você colocar os teus pés, vai ser abençoado, vai ser próspero. Entenda que as promessas de Deus sobre Abraão perpetuou sobre todo o povo de sua descendência e chega até a nós também, porque estamos enxertados também nas promessas que Deus fez a Abraão por meio das promessas que Deus perpetuou sobre a vida deste patriarca. Entenda, irmão. Coloque isso no seu coração. Você não precisa de bens, você não precisa de posses, você não precisa de nada nesse mundo que diga que você seja próspero. Não. O que você necessita entender que você é uma bênção quando você frutifica e quando você multiplica. Quando você não frutifica, quando você não multiplica em nenhuma das suas áreas de vida, simplesmente diz que você está estagnado e é necessário que eu e você recorramos a Deus. Perguntamos a Deus, Deus, por que não está frutificando? Por que não está multiplicando? E o Senhor vai te dar direção. O Senhor vai falar com você. Então, quando Deus deixa muito bem claro aqui, irmão, que essa questão, eu vou fazer, vou te abençoar, entenda. Deus vai fazer tudo o que for necessário para que você possa receber a virtude da prosperidade, da multiplicação, da frutificação. Então, essa questão de Deus abençoar, ela é muito importante. É uma questão de nós entendermos claramente e piamente de que quando Deus resolve dizer que vai abençoar, Ele sempre deixa muito bem claro, vai frutificar e vai multiplicar. Tá? A gente olha, irmãos, uma coisa bem interessante, essa questão da bênção e multiplicação, ela está bem atrelada, tá? Ela está bem junta. Eu quero que você entenda que quando Jesus ele vai multiplicar, tá? A epígrafe do texto está multiplicação, mas eu vou explicar melhor isso para você. Quando Jesus ele vai fazer essa multiplicação entre aspas, lá em Mateus capítulo 14, ele faz algo interessante, irmão. E o que nós vemos é que Jesus, primeiro ele pega os pães, ele olha para o céu, tá? E ele abençoa os pães. Veja que interessante, irmão. Primeiro Jesus ele pega os pães, olha para o céu, abençoa os pães, depois o milagre acontece.
Vamos ver na Bíblia, irmãos, para que não fique somente nas minhas palavras. Mateus, capítulo 14, tá? Você que tem uma Bíblia, abra ela comigo, Mateus, capítulo 14 e verso 19. Mateus, capítulo 14, verso 19. Entenda, irmão, o quão é importante nós, como cristãos, aprender a abençoar aquilo que nós temos. Isso é um segredo para a sua vida. Talvez a sua vida não vai para frente porque você não abençoa aquilo que você tem. Tudo que você pega, você amaldiçoa. Você pega o seu salário, você fala esse mísero dinheiro. Você pega qualquer coisa na sua mão, você amaldiçoa, você reclama. Entenda. E se você entender esse segredo, a sua vida vai mudar. A ação de você abençoar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Mateus capítulo 14, verso 19 diz assim: tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes. E olha que interessante, irmãos. E, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Volto a refrisar, a repetir para que você entenda. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Veja, Jesus pega os pães e os peixes, olha para o céu, ergue para o céu e os abençoa. Veja que interessante, mano. Na hora que Jesus faz isso, tem essa atitude, quando Jesus ele abençoa, o que a gente entende, irmãos? Logo em sequência. Depois partiu os pães, deu os discípulos e os discípulos a multidão. Ou seja, quando Jesus abençoou o pouco que ele tinha, aquilo houve uma expansão, uma multiplicação, uma frutificação. Então, quando Deus, irmão, resolve abençoar, existe uma multiplicação e uma frutificação. E quando você, como um cristão, temente a Deus, servo de Cristo Jesus, você entende esse princípio de abençoar. Nós já falamos de princípios, né, na aula anterior. Quando você aprende o segredo de abençoar aquilo que você tem, você vai ver que as coisas vão começar a ficar diferentes na sua vida. Quando você agradece o pouco, abençoa o pouco que você tem, quando você ergue para os céus e abençoa, entenda, vai haver frutificação e vai haver multiplicação na sua vida. Vai haver multiplicação. Não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, ela primeiro atinge o mundo espiritual para depois descer no mundo físico, no mundo natural, tá? A bênção de Deus atinge, a bênção de Deus na vida do homem atinge o espiritual, o mundo espiritual, para depois exercer alguma função no mundo natural, tá? Então, irmãos, entenda que quando você entende que ser bênção, ser abençoado, não significa ter bens e riquezas, mas significa que existe algo em você. E todas as vezes que você exerce este algo, que é abençoar, agradecer o pouco que você tem, é sinal de que vai haver uma mudança de multiplicação na sua vida. O Senhor vai multiplicar na sua vida, o Senhor vai frutificar em sua vida. Então, este é o segredo, irmão. O segundo segredo. O primeiro segredo, irmão, é você entender que Deus é que vai fazer, tá? Deus é que vai fazer de você algo. Ele não precisa da sua ajuda, não precisa da minha ajuda, ele vai fazer, tá? Segunda coisa, ele vai abençoar. Quando a gente entende esse propósito de Deus de abençoar, a gente entende bem claramente
que quando Deus resolve abençoar a vida de alguém, a pessoa vai frutificar, vai multiplicar. Frutificar, multiplicar. A gente vê que ser abençoado ou ser uma bênção, tá? Não tem nada a ver com as coisas que são ditas muitas vezes no mundo aí fora. Você ser abençoado por Deus significa que você vai multiplicar. Você vai frutificar. Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixinhos. E isso alimentou mais de 5.000 almas, fora homens, fora mulheres, fora crianças, fora idosos, né? Então entenda, irmão. Jesus lhe abençoou e houve multiplicação, e houve frutificação, tá? Dando continuidade, engrandecerei, meus irmãos, teu nome. Então Deus, ele dá essa terceira característica das promessas de Deus sobre a vida de Abraão. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. Falando para Abraão, vou engrandecer o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Engrandecer, irmão, significa que Deus vai fazer uma história simplesmente com o teu nome. Está dizendo que Deus vai engrandecer o seu nome. É a única forma, irmãos, nós entendermos que Deus vai engrandecer o nosso nome, não é o que muitas vezes nós pensamos. Tá? A gente tem um segredo aí nesse engrandecerei o teu nome. A gente precisa entender bem claramente, tá? Esse engrandecer o nome não significa que Deus vai pegar alguém, vai colocar no pedestal para que todos possam aclamar o teu nome. Esse engrandecer o nome, meus amados, significa que é a ação de Deus sobre a vida do homem chamado Abraão. Deus está dizendo para ele, olha, eu vou engrandecer o teu nome. E como que Deus engrandece o nome de alguém? Quando o homem é participante das promessas de Deus. Quando o homem renuncia e o homem começa a andar com Deus, meu amado. Então Deus vai fazer com que o seu nome seja grande. O seu nome seja perpetuado. Isso é uma promessa, irmãos, que a gente tem que parar para pensar, né? Quando Deus fala que vai nos engrandecer, quando Deus fala que vai nos fazer grande, que vai colocar o nosso nome, né, em evidência, a gente tem que entender que para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, a gente tem que entender que Deus vai caminhar conosco. E se Deus caminhar conosco, o nome do Senhor estará juntamente conosco. E o nosso nome nunca será esquecido. Nosso nome nunca será esquecido. Eu volto a repetir para que você entenda. Engrandecerei o teu nome significa que o nome de Abraão nunca seria esquecido. O nome de Abraão seria perpetuado. Ou seja, quando você olha para as Escrituras, irmãos, você sempre vê Deus se apresentando de uma forma muito bonita. Todas as vezes que Deus vai se apresentar a alguém que não conhece ou que não tem uma participação bem profunda com ele, Deus vai apresentar-se para outra pessoa. Ele usa algo muito interessante. Eu quero que você acompanhe aí em Êxodo capítulo 3, verso 6. Veja como que Deus engrandece o nome de Abraão. Disse mais, Deus falando com Moisés, né? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão. Olha que interessante, irmãos. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Quando Abraão ele assume
esse compromisso, essa chamada de Deus sobre a sua vida, Deus então já começa a fazer o engrandecimento do seu nome, irmão. Deus começa a dizer: eu sou o Deus de Abraão. Quando você vê Deus falando com Isaac, Deus fala da mesma maneira: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Quando Deus fala com Jacó, é a mesma coisa, irmão. Eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaac. Veja que interessante, todas as vezes que Deus vai se apresentar para alguém, Deus faz uso do nome de Abraão. Ou seja, o nome de Abraão, ele fica perpetuado. O nome de Abraão entra para a história, o nome de Abraão fica engrandecido, porque Abraão tomou posse do chamado e das promessas de Deus sobre a sua vida. Engrandecer o nome, irmão, meu nome e o seu nome só vai ser engrandecido se nós andarmos com Deus. Deixa eu te perguntar, irmão, você sabe o nome do faraó que abençoou, né? que fez com que abençoou, não, que enriqueceu Abraão? Você sabe o nome dele, irmão? Quem sabe? Existem especulações, mas entenda que o nome de Abraão se perpetuou na história há mais de 4.000 anos atrás. Homens que já nasceram e morreram e fizeram história, pessoas nem sabem quem são, nunca souberam os seus nomes, mas o nome de um homem que renunciou tudo para seguir um chamado de fé e entendeu que o seu nome seria engrandecido somente se ele aceitasse o chamado e tomasse posse das promessas, passa a existir quando Abraão começa a andar com Deus. E Deus tem prazer, irmão. Deus tem prazer em falar isso abertamente. Eu sou o Deus de Abraão. Veja, irmão, Deus de todo o universo, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que forma todas as coisas, ele tem prazer, irmão, prazer em dizer: eu sou o Deus de Abraão. Agora eu quero que você entenda o seguinte, irmão, tome posse para a tua vida esta palavra. Você já pensou Deus falando: eu sou o Deus da Maria, eu sou o Deus do João, eu sou o Deus do Severino? Já pensou Deus falando, dando testemunho do teu nome, perpetuando o teu nome, irmão? Já pensou? Então, engrandecer o nome, irmão. O meu nome será engrandecido apenas no dia que eu começar a andar com Deus. Você cria a história com Deus e Deus se encarrega de perpetuar o teu nome, de crescer, de fazer com que o seu nome seja engrandecido, que o seu nome seja elevado, mas somente se você andar com Deus. É por isso, irmãos, que as promessas de Cristo para nós, tá? Não é para esta terra. As promessas de Cristo, as mais firmes que existem, são lá no céu, aonde nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Engrandeceremos, nosso nome será engrandecido quando os livros forem abertos e lá forem revelados o meu e o teu nome. Mas isso só vai acontecer se nós andarmos fielmente com Cristo Jesus, se nós andarmos fielmente com o Senhor. Então, se você quer ter o seu nome engrandecido, irmão, cria história com Deus, cria intimidade com Deus. Ah, mas eu errei. O seu erro vai ser consertado, o seu erro vai ser ajustado. Mas entenda, você precisa caminhar com Deus. Abraão errou? Errou muitas vezes. Abraão fez coisas que não deveriam ser feitas e falou coisas que não deveriam. Sim. Mas Abraão andou com Deus. Abraão viveu com Deus. Deus adotou o nome de Abraão na história. Todas as vezes que Deus chegava para um desconhecido: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão.
Quando existe aquele combate de Elias com os profetas de Baal e Azera, a gente vê que na oração de Elias evoca esta chamada, esta promessa de Deus na vida de Abraão, quando ele fala: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Isso é perpetuado na história, irmão. As pessoas podem até não acreditar em Deus, mas uma coisa é certa, irmãos. O povo judeu está aí no mundo, lá em Israel, alguns espalhados no mundo inteiro, e todos eles são descendência deste homem chamado Abraão. Mais de 4 bilhões de pessoas professam a fé nos seus mais diversos modos, tá? Não quero aqui entrar em detalhes de crenças religiosas, mas as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, cristianismo, islamismo e o judaísmo, têm como raiz, tá, Abraão. Ou seja, Abraão tem o seu nome engrandecido, porque Deus adotou o nome de Abraão. Deus se revela com o nome de Abraão. E Deus pode se revelar com o seu nome também, se você aprender a fazer história com Deus, irmão. Se você aprender a caminhar com Deus, aprender a andar com o Senhor. As pessoas querem fama, as pessoas querem holofote sobre as suas vidas, mas não entenderam ainda que isso pode acontecer, pode. Eu creio piamente que Deus pode fazer isso com você. Mas se você não entender que você precisa andar com Deus, criar uma história com Deus, para que Deus adote o seu nome e coloque o seu nome na história, irmão, entenda, se Deus não engrandecer o seu nome, ninguém mais vai engrandecer. Se você não conseguir entender que é somente Deus que pode engrandecer o teu nome, então você está perdendo tempo. Entenda, Deus quer engrandecer o teu nome, mas para isso, eu e você precisamos andar com Deus, precisamos caminhar com Deus, precisamos estar atrelado às promessas do Senhor sobre nossa vida. Amém? Dando continuidade. O interessante, irmãos, que Deus, ele diz: olha, eu vou fazer, vou abençoar e vou engrandecer. Tendo esses 3 quesitos, irmãos, como se fosse um pacote, tá? Deus está falando para ele: ó, vamos fazer um pacote aqui, e todo este pacote eu vou colocar sobre você para que você seja uma bênção. A palavra bênção aí no hebraico é berachá, tá? E essa palavra berachá ou beraca também é utilizado, tá? Tem que entender que não é simplesmente um acumulador de bênçãos. Tem gente que acha que ser uma bênção é pessoas que acumulam bênçãos nas suas vidas. E não é. Ser uma bênção, irmão, quando você entende que ser uma bênção é você ser um distribuidor de bênção. Por quê? Porque quando você entende que você é uma bênção, e você entende, como nós dissemos anteriormente, que quando Deus abençoa é para frutificar e para multiplicar. Quando você entende que você é uma bênção, quando eu e você somos uma bênção, nós somos distribuidores de bênção, nós somos uma fonte, irmão. Nós somos uma fonte. O Senhor dá para Abraão as prerrogativas de distribuir bens aos outros. Abraão não precisava se preocupar, irmãos, em pegar nada que era seu, em subtrair as coisas, não. Abraão era uma fonte distribuidora de bênção. Abraão era uma fonte de bênção. Quando nós entendemos isso, irmão, para a nossa vida,
Nós temos que entender que ser bênção não é acumular coisas, irmãos. Ter uma casa, ter um carro, ter uma conta bancária, não significa que você é uma bênção. Mas quando você é uma bênção, você é distribuidor, você é um gerador, você é um abridor de portas, é um facilitador. E tu serás uma bênção. Veja que interessante. O resultado da ação de Deus, da ação de Deus abençoar e de Deus engrandecer o nome de Abraão, sabe o que Deus está falando, irmão? Que Deus vai fazer com que ele seja uma bênção, seja um distribuidor de bênção. Será que eu e você estamos sendo distribuidores de bênção, irmão? Será que nós estamos sendo distribuidores de bênção? Será que nós estamos sendo uma bênção? Ou será que a gente só quer acumular? Talvez você abra o seu guarda-roupa, tem lá 5, 6, 7 calças, 10 vestidos, 15, 20 vestidos, 40 sapatos, sei lá. Você nem sabe qual sapato que você vai utilizar de tantas marcas e modelos. E talvez você ache, puxa, eu sou uma bênção. Só que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que ser uma bênção é ser um agente de distribuição de bênção. Quando você tem e guarda, você é um acumulador. Mas a gente prova que nós somos uma bênção nas mãos do Senhor quando nós somos distribuidores de bênção. Tem pastores que retêm para si. Mas a gente entende que nós, pastores, fomos chamados para abençoar, distribuir as bênçãos do Senhor. A palavra de um homem, de uma mulher de Deus, a palavra de um homem de Deus pode mudar cursos de vida. Nós podemos ser distribuidores de bênção, irmãos. Nós vivemos hoje numa época em que a mídia, a televisão, tudo que existe, irmão, é distribuidoras de maldição. Você liga a televisão, esses dias nós estávamos em casa com a minha família, nós ia começar a assistir um filme e o filme começou a tomar outras atitudes que não correspondem à palavra de Deus, né? Ali o ator principal ali começou a entrar em cena e o camarada barbado de barba branca falando que tinha namorado, que tinha um homossexual falando que tinha, então já levantamos, já desligamos, já colocamos outra coisa, ou seja, se nós ligarmos a nossa televisão, irmãos, vai começar a jorrar dentro de nossa casa uma distribuição de maldição. E nós como igreja, nós somos chamados para abençoar a vida das pessoas. Nós somos chamados para abençoar a vida das pessoas, irmão. E você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você consegue abençoar a vida das pessoas, ter uma palavra de esperança, uma palavra de ajuda. O problema da igreja hoje, irmãos, e muitos chamados, missões, por exemplo, que nós temos, as pessoas, elas querem fazer missões. Pessoas que são vocacionadas para o ministério missões, querem fazer missões, mas não querem ser bênção na vida das pessoas. É importante chegar com o evangelho, é fundamental, não tem nem que se questionarmos. Mas a gente nunca pode chegar de mãos vazias, porque a igreja tem que ser uma distribuidora de bênçãos. Os pastores têm que ser distribuidores de bênçãos. Pregadores têm que ser distribuidores de bênçãos, têm que ser fontes de bênção. Nós somos chamados para distribuir as bênçãos de Deus, irmão. A gente só chega com a palavra. E nunca chegamos com algo a mais. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor que sempre profetiza na igreja. E naquela igreja, comunidade Mensageiros da Verdade, nós vamos ter, irmãos, muitos jovens formados, muitos psicólogos, muitos doutores, muitos engenheiros, não para fazer altas quantias de dízimo, mas para ser uma fonte
distribuidora de bênção. Nós investimos, nós oramos, nós louvamos a Deus por essas vidas. Por quê? Porque nós cremos que para ser uma bênção, nós temos que ser distribuidores de bênção. Nós vamos chegar com o Evangelho, nós vamos chegar com a palavra, nós vamos chegar com Cristo Jesus, mas nós vamos chegar também com atitudes sociais, com atitudes transformadoras. Nós vamos pegar aquela pessoa que está caída na sarjeta, nós vamos inserir o Evangelho nela, mas nós vamos ter pessoas capacitadas para estruturar esta vida, para dar uma condição de vida, para dar um direcionamento de vida. Nós somos chamados para ser distribuidores de bênção, irmão. E quando a gente fala em chamado, às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu vou ter que abandonar, né? Eu tenho meu consultório odontológico, vou ter que abandonar o meu consultório para ir fazer missão. Meu irmão, você pode fazer missão com sua consultoria, tá? Com sua consultoria odontológica. Já pensou em fazer um atendimento gratuito para crianças carentes, por exemplo? Você tem um dom, você é uma bênção. Deus te encheu de conhecimento, Deus te encheu de sabedoria para você ser uma fonte distribuidora de bênção. Distribuir bens aos outros. E quando a gente é uma bênção, irmãos, a gente vai e faz com amor, faz com alegria. Quando eu olho para esse verso, irmãos, eu vejo que Deus, Ele é tão bom e tão misericordioso. Eu vejo pessoas que às vezes têm capacidade de ajudar, de fazer, mas elas ficam retendo, parece que tem prazer em reter. Quando você faz a retenção na sua vida, as coisas não acontecem na sua vida. Quando você retém, ao invés de dar, as coisas ficam retidas, cria uma barreira na sua vida. Abraão foi chamado para ser uma bênção. Abraão foi chamado para ser um gerador de bênção. Você e eu fomos chamados para ser um gerador de bênção. Deus tem coisas maiores para você, para sua casa, para sua família. Entenda isso. Você não foi chamado para ser um acumulador de bens. Você foi chamado para ser uma fonte distribuidora de bênção. Use os dons e talentos que Deus te deu. Usa aquilo que o Senhor te deu para abençoar a vida de outra pessoa, para ser uma bênção na vida de outra pessoa. O que nos entristece, irmão, na igreja desse presente século, é que ela não é uma fonte geradora de bênção. Era para que nós fôssemos uma comunidade, o corpo de Cristo, a igreja, digo no conjunto em geral, era para nós sermos o povo mais abençoado que existe, irmão. Note que muitas vezes os próprios cristãos exploram os outros cristãos. Nós não somos um facilitador, irmão. Nós não somos uma fonte geradora. Estou dizendo que você tem que fazer as coisas de graça. Eu estou dizendo para você que você pode facilitar a vida de outra pessoa. Deus te deu em abundância. Deus te chamou para ser uma bênção. Pegue isso para a sua vida. Pegue isso para a sua vida, meu irmão. Você é uma bênção. É uma fonte geradora de bênção. Deus te chamou para que você seja uma fonte geradora de bênção. Entenda isso. A igreja era para ser uma comunidade onde uns ajudariam os outros. Mas o que nós temos muitas das vezes são pessoas egoístas que não querem ajudar, são pessoas egoístas que não querem distribuir, que não querem fazer. É para que nós sejamos uma fonte doadora. Eu, dentro da minha profissão, que eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Se for possível fazer alguma coisa de graça, eu faço de graça. Se tiver que tirar do meu bolso para abençoar a vida de outra pessoa, eu faço. Mas porque eu entendo, irmão, que eu fui chamado para ser uma bênção. Não fui chamado para ser um acumulador. Fui chamado para ser uma bênção. Para abençoar a vida de outras pessoas.
para abençoar outros ministérios, para abençoar outras igrejas, para abençoar a vida de outros membros, de outros pastores. Seja um distribuidor de bênção. Seja uma bênção em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade aqui, irmãos, que nosso horário já está encerrando. Já são 21 horas. Tu será uma bênção. O Senhor confere a Abraão a prerrogativa de distribuir bens aos outros. Tome isso, tome posse para a sua vida. Um resumão aqui, meu irmão, para que nós possamos encerrar, para que a gente possa concluir nossa aula de hoje. Entende, irmão? Deus chama Abraão. Deus pede para que Abraão renuncie. Deus pede para que Abraão abra mão. Tudo que ele vai herdar do seu pai e tudo que ele ganhou. Porque Deus tem 3 coisas para realizar a vida de Abraão. Primeiro é fazer dele uma grande nação. Depois, abençoar a sua vida. Abençoar Abraão. Depois, engrandecer o nome de Abraão. Engrandecer o nome do Senhor. Através da vida deste homem chamado Abraão. Só que Deus, irmão, ele vai complementar no verso 3, tá? Deus ele vai falar assim, olha, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3, tá? Então, irmão, entenda, nós temos aí Deus, tá? Ele é o encarregado de fazer com que Abraão seja abençoado, seja engrandecido o seu nome. Então entenda, irmão, que a promessa ela é única e exclusivamente de Deus, tá? Deus, ele é o dono da promessa. A gente pode descansar em Deus, irmão, porque é o seguinte, quando Deus resolve abrir a sua boca para poder falar com o homem, ele é Deus suficiente para fazer com que as promessas se cumpram na minha e na sua vida. Volto a repetir. Deus é Deus suficiente para fazer com que todas as promessas que Ele prometeu na sua vida se cumpram. Todas as promessas se cumpram. Tá? Então, a parte que lhe cabe, a parte de Deus nas promessas, você pode ficar tranquilo, irmão. E Ele é Deus e vai fazer cumprir todas as promessas. Tá? Então, Deus está falando que vai abençoar os que abençoarem Abraão, vai amaldiçoar os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que quando este homem, Abraão, ele for extinto, quando Abraão ter o seu nome trocado para Abrão, haverá um outro mistério a ser revelado, um outro segredo. Esse segredo vai estar pautado nos céus e na terra. Na terra é esse segredo aqui, ó. Este é o segredo. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? Veja que quando Deus dá essa prerrogativa para Abraão, Deus ele é bem taxativo, irmão. Se alguém te abençoar, vai ser abençoado. Se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. O próprio Deus, irmão, o próprio Deus se encarrega de abençoar aqueles que abençoam Abraão e de amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem a Abraão. E note
que dentro dessa promessa, irmão, o primeiro homem que chega de frente com Abraão, chamado Melquisedeque, ele chega abençoando Abraão. Ele chega abençoando a vida de Abraão. Ele chega dando palavras de bênção sobre a vida dele. Eu quero que você entenda, irmão, que todo aquele que abençoa Abraão, todo aquele que se ajuntou, todo aquele que se achegou a Abraão de uma forma esplendorosa, de uma forma sincera, eles foram abençoados. Todos aqueles que chegaram-se a Abraão se achegaram e foram abençoados. Mas todos aqueles também que se achegaram a Abraão com segundas intenções viveram uma vida de maldição, como foi o caso do seu sobrinho Ló. Tá? Essa promessa, irmão, ela repousa sobre os judeus. Tá? Esta promessa repousa sobre os judeus. Se você olhar para o judeu, a terra que eles vivem, que parece mais um deserto, é uma terra abençoada que realmente dá leite e mel. Terra que manda leite e mel. Então, se você entender que todos que abençoarem Israel serão abençoados até os dias de hoje, porque Israel faz parte da descendência de Abraão. Abraão é o pai de Israel, mesmo da Israel moderna. Todo aquele que abençoa Israel será abençoado. E eu quero que você entenda e pegue esse código, irmão. O Brasil está de laços atrelados com Israel. Muito mais do que os Estados Unidos, o mais importante é o Brasil estar de braços e mãos dadas com Israel. Porque aqueles que abençoarem a Israel, sejam com palavras, com ações, com atitudes, eles serão abençoados. Mas todo aquele que se levantar contra Israel vai se levantar contra Deus. E o próprio Deus carrega de fazer. Então entenda, até hoje, irmão, uma promessa que Deus fez há 4.000 anos atrás vigora até os dias de hoje em todos os descendentes deste homem chamado Abraão. 4.000 anos atrás, irmão, e Deus ainda mantém de pé a sua palavra. Já subiu e desceu gerações de homens na terra, mas a palavra do Senhor nosso Deus ainda permanece para todo sempre. Como Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá? Então, entenda, irmão, que as palavras de Deus sobre os judeus ainda continuam de pé, pelas promessas que Deus fez a Abraão. E Deus nunca vai voltar atrás com as promessas que ele fez para Abraão. E a segunda parte das promessas, irmãos, Deus fala que em ti serão benditas todas. Quero que você grife aqui, ó, todas, né, do verso 3 aí. Todas as famílias da terra. E aqui, irmão, ele está falando que não vai ser somente os descendentes dele, os descendentes de Abraão, mas Deus está falando em ti serão benditas todas as famílias, ou seja, o mundo inteiro pode ser abençoado através de Abraão. Como? Através de Cristo Jesus. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando, olha, um dia vai surgir a minha promessa e todos aqueles que forem ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus, eles serão benditos. Todos que se achegarem em Cristo Jesus, todos que se achegarem no Senhor Jesus, serão benditos. E esta promessa faz referência à igreja, faz referência a você que está me ouvindo nesta noite. Através da vida deste homem, somos benditos. Através da vida deste homem, nós somos benditos, porque a promessa de Deus não caiu por terra. A promessa de Deus continua de pé. Aquilo que Deus prometeu para você que está me ouvindo aí nessa noite, ela continua de pé. Você pode cair, você pode transgredir, você pode
Muitas vezes até vou virar as costas para esse Deus, mas uma coisa eu falo para você: esse Deus não se esqueceu de você. Ele não volta com a sua palavra. Ele mantém todas as promessas dele de pé. Tudo que Deus prometeu ainda continua de pé para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tudo ainda está de pé. Mas é necessário que, para que essas promessas se cumpram em sua vida, você precisa fazer uma renúncia. O que é essa renúncia, pastor? Talvez você precisa renunciar aos hábitos que você tem. Talvez você precisa sair do meio de pessoas que falam coisas que não agradam a Deus, fazem coisas que não agradam a Deus. Talvez você precisa renunciar coisas que só você e Deus sabe. Você precisa ter uma mudança, uma renúncia. Renunciar como, pastor? É você deixar o seu eu do lado da margem, lá do outro lado do rio, atravessar o rio, uma nova proposta de Deus para a sua vida. Deus tem promessas, Deus tem propostas, Deus tem coisas boas para a sua vida, Deus tem coisas grandiosas. Eu creio que Deus tem coisas gloriosas para a sua vida, você que está me ouvindo nesta live. Eu creio que Deus tem coisas grandes para você. Mas talvez está faltando para você uma renúncia. Talvez precisa deixar tudo para trás e seguir o novo de Deus para a sua vida. Deixar Deus trocar o seu nome. Deixar Deus mudar o seu nome. Não sei por qual nome você é conhecido. Não sei quais são os apelidos que as pessoas colocam em você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Deus quer fazer de você uma grande nação. Deus, Ele quer abençoar você. Deus quer engrandecer o teu nome. Deus quer criar uma história juntamente com você para que o seu nome continue na história. Como homens e mulheres que fizeram história andando com Deus. Tudo isso para que você seja uma bênção. Seja um gerador de bênção. Para que aonde quer que você chegue, ao invés de ser deserto, ao invés de não ter frutificação, ao invés de ser coisa morta, seja algo grandioso. Seja um agente multiplicador de bênçãos. Seja um agente multiplicador da graça do Senhor. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração nesta noite. Eu quero orar juntamente com você para que você tome posse desses 3 segredos de Deus para a sua vida: o fazer, o abençoar e o engrandecer. De forma que você entenda claramente que tudo isso quem vai fazer na sua vida é Deus. Você só tem que acreditar nas promessas de Deus, renunciar e deixar Deus agir na sua vida. Vamos orar nessa noite. Você que está aí na live, quiser colocar o seu nome na oração, nós estaremos orando pela sua casa, pela sua família. Nós estaremos aí orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te adorar e te glorificar nesta noite, pela vida dos teus filhos, pela vida, meu Pai querido, daqueles que estão acompanhando esta live nesta noite. Senhor, nós clamamos a Ti, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha ser aquele, meu Pai, que vai fazer tudo o que for necessário, vai fazer, meu Pai, tudo o que for preciso, para que os teus filhos sejam agentes de transformação, sejam abençoadores. Que o nome dos teus filhos, Senhor, não sejam jogados na lama. Que o nome, meu Pai, dos teus filhos não sejam colocados, pendurados, meu Pai querido, em praça pública para desonrar o teu nome, Senhor. Mas que o nome dos teus filhos sejam, meu Pai querido, guardados. Que o nome dos teus filhos, Senhor, sejam engrandecidos.
que as pessoas possam dizer: o Deus de fulano, o Deus de João, o Deus de Isaac, o Deus de Silas. Senhor, engrandeça o nome da tua igreja. Faça com que o nome desta igreja, Senhor, comunidade de mensageiros da verdade, ó Pai, seja engrandecido. Não para fazer fama, Senhor, mas que seja engrandecido por andar contigo, Senhor. Por andar com o Senhor, de participar contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa visitar agora o lar dos teus filhos, o celeiro dos teus filhos, ó Pai. Que aquele, meu Pai querido, que trabalha sobre o pão de cada dia, Senhor, aprenda e entenda, meu Pai, que abençoando o pouco que tem, haverá a frutificação e a multiplicação. Enxerte no coração da tua igreja, Senhor. Enxerte no coração dos teus filhos, ó Pai, a unção da bênção, a unção de abençoar, Senhor, para que haja, Senhor, frutificação e multiplicação. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Faça, meu Pai, o que for necessário para que as pessoas possam olhar para nós e ver que as promessas do Senhor estão sobre nossa vida. Nós não somos acumuladores de bênção, nós somos agentes de transformação. Somos fontes que jorram as bênçãos do Senhor, as bênçãos gloriosas em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, agradecemos e te louvamos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, que Deus possa estar abençoando gloriosamente a sua vida. Nós queremos honrar e adorar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo. Que Deus aí possa estar abrindo portas, né, para você, para a sua casa. E você que está nos ouvindo, quero mandar um abraço ali para nossa irmã Simone, família Gomes, aí Deus abençoe vocês ricamente que está nos acompanhando aí nesta live. Nossa irmã Ivone também, Deus abençoe, irmã Ivone, a sua vida gloriosamente, tá? Nosso irmão Ronaldo também, Ronaldo, Deus abençoe sua vida. Ronaldo Leal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, tá? E as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós já encerramos nesta noite. Que Deus possa abençoar a tua vida. Sexta-feira que vem nós estaremos de volta. Sexta-feira que vem nós estaremos novamente aqui, continuando com o nosso estudo Abraão, pai de multidão, segredos de uma caminhada de fé. Nós queremos também, meu irmão, você que quer fazer um curso de teologia, tá? Você pode estar entrando em contato conosco. Nós temos ali nosso curso de teologia. Você pode aprender isso que nós estamos passando para você e muito mais coisas concernente à palavra de Deus, tá? Temos o curso de bibliologia, escatologia, né? Hoje nós temos ali a formação já de alguns grupos, né? O nosso pastor Valdecir, que está hoje ali conferindo o certificado para os nossos irmãos ali na nossa igreja que completaram o seu curso de escatologia, né? Então nós temos aí o curso com nossa ETMV, Escola Teológica Mensageiros da Verdade. Se você quiser participar, nos procure o pastor Aparecido, procure o pastor Valdecir, nossa missionária irmã Bruna, pode nos procurar, que nós estaremos passando a vocês maiores detalhes do nosso curso de teologia. Lembrando em você que no domingo nós temos aí a nossa grande concentração de fé, tá? Domingo, no período da manhã, no período da noite. Então você aí que é da Mensageira
Verdade, você vai depois ali procurar o grupo no WhatsApp, coloca o seu nome lá, tá? Marca lá o horário que você vai estar participando juntamente conosco, no horário da manhã ou no horário da noite. E você que não pode, vai também estar podendo seguir-nos, tá? Nas lives que nós vamos fazer. E o nome do Senhor será glorificado, amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te enriquecer com as mais copiosas bênçãos do céu sobre a sua vida. Eu me despeço aqui de vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Um abraço.